como igreja. Nós fazemos o jejum no Espírito Santo, nós queremos que o Espírito Santo vai nos operar, transformar, encher, trazer poder, trazer liberações, trazer vida. E nós começamos essa semana justamente confrontando a nossa carne, confrontando aquilo que nos prende de alguma maneira, aquilo que de alguma maneira é uma prisão de pecado, é um vício, é uma coisa do passado, falta de perdão que a gente não resolveu, alguém que foi magoado e não quer servir ao Senhor. Todas essas áreas de prisão, de alguma maneira, nós temos orado de uma maneira intensa essa semana, muita gente compartilhando comigo. É uma etapa de mais confronto do jejum. Você começa a ter uma certa turbulência no seu organismo, a carne começa a reclamar, é normal, dependendo do que você tirou, você tem um pouco de dor de cabeça, é normal. Eu me libertei do café, porque a primeira vez que eu fiz um jejum, que tinha jejum de café, eu quase morri de dor de cabeça. Eu falei, cara, eu achei que esse troço era normal, olha o mal que faz, eu diminui muito o café na minha vida, talvez você vai diminuir alguma coisa que te afeta, porque você está percebendo nessa turbulência. Não é tudo diabo não, tem uma parte que é química, tem uma parte que faz aí efeito no seu organismo. Mas eu quero repassar e explicar, porque nem todos talvez estão tão acostumados com o jejum. Então jejum é você fazer alguma coisa que necessariamente você vai ter fome e você vai sentir falta de algum alimento. Jejum confortável é só para crente Nutella que não consegue ter nem confronto para fazer jejum e oração, aí não faz sentido. Mas o jejum significa você dizer para a sua carne que é o Senhor que manda. A carne não manda em você. Você não é refém das suas vontades, você não é refém de comida e nem de bebida, mas é uma maneira de dizer, eu quero ter fome do Senhor. Eu quero realmente dar valor para aquilo que realmente me alimenta e me sustenta, que é a palavra de Deus, que é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então o que eu falei, para não fazer voto, fazer propósito. E ao longo desse mês o seu propósito pode ser o quê? Você pode tirar uma refeição do dia. Então, na semana se organiza, você tira o café da manhã, ou você tira o jantar, e você toca o dia normal. Ou você faz 2 dias na semana, 2 dias na outra semana, 2 dias na outra semana, tudo bem. Tem gente que tem mais experiência, pode fazer ao longo da semana, de segunda a sexta, tirar uma refeição, ou tirar um alimento que para você é muito precioso, muito importante, e você tira esse alimento por um certo tempo. Então, ao longo dos 30 dias, você pode votar qualquer quantidade de tempo, qualquer intensidade de jejum, mas o meu convite é, faça algum jejum e faça algum que te custe alguma coisa, que você sinta falta. E quando você sentir muita falta daquilo, você fala, Senhor, eu quero sentir falta do Senhor, como eu estou sentindo falta dessa refeição. Eu quero sentir falta da Tua presença, como eu estou sentindo falta desta refeição. Porque isso é o que atrai a presença do Senhor. O jejum não comove a Deus. Ah, Deus, estou jejuando, né? Na verdade, Jesus ensina que nós não devíamos nem contar para ninguém que nós estamos jejuando. Isso é para disciplina geral. Quando a gente faz um jejum como o nosso de igreja, é claro que não tem como você falar para alguém que você está, não, eu não estou jejuando. Eu falo, poxa, você não está envolvido com a gente, é até ruim, né? Mas falando sério, então, é importante que quando você, depois que acabar esse período, na sua vida, você tenha uma disciplina de jejuns. Jesus não fala se jejuardes, mas quando jejuardes. Jejum faz parte das disciplinas cristãs, afeta a vida espiritual, afeta a nossa liberdade, afeta a nossa sensibilidade. Então é poderoso o jejum. Nós como igreja crescemos muito, tivemos experiências poderosas como igreja a partir de momentos como esse de jejum e oração. Amém? Todos bem? Glória a Deus. Se você tiver alguma dúvida ainda, pode me procurar depois do culto que eu explico um pouco a mais. Procure algum dos muitos pastores que servem conosco aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma equipe tremenda e o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, tenho certeza disso. Amém? Então vamos orar, que eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã. Pai, muito obrigado, porque esse mês já tem sido muito especial, muito poderoso, muito tremendo. Nós já temos visto a Tua presença. Já temos visto o Senhor agir em muitas pessoas, muitas vidas aqui. Eu já sinto na minha vida, já sentimos no mundo espiritual aqui, Deus, que está sobre a igreja. E nós te agradecemos por isso. Te louvo pelo envolvimento de todos, ó Deus, que estão nesse jejum, nesse propósito junto conosco. Quero abençoar cada casa, cada lar, cada família que está jejuando e orando junto conosco, ó Pai. Que o Senhor visite, abençoe, mas o Senhor também traga confronto, o Senhor traga também mudança, o Senhor traga transformações, o Senhor traga, Pai, um tempo de ajuste, de alinhamento, de foco e de experiências com o Senhor para a Tua glória, para que nós possamos ser mais frutíferos, possamos ser mais abençoadores como igreja, possamos ir mais longe onde tocamos nas pessoas que o Senhor nos tem permitido para a Tua glória, Senhor Deus. Então, abençoa-nos agora nesta palavra, nesta ministração. Pai, como eu oro sempre, porque eu creio, eu oro para que eu possa compartilhar como que em línguas, ó Deus, para que cada um receba na sua realidade, no seu momento,
momento, no seu tempo de vida com o Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Eu oro para que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Talvez seja um choque para você, mas eu uso óculos de leitura às vezes. E eu nunca quis pregar com óculos de leitura, porque eu vou te falar uma coisa, eu ficava preocupado de enroscar nos negócios aqui, e eu só ficava com o meu tablet aqui, com a minha base aqui, o meu esboço. Mas quando eu prego algumas coisas, eu sei que o esboço ele vai ser uma mera referência de algumas coisas, e eu quero estar muito mais livre. E eu vou dizer para vocês que nesse tempo de jejum, e eu estava uma semana antes da gente começar, eu estava orando a Deus para ter certeza de como seria o jejum, como Ele ia nos conduzir no tempo, e muitas confirmações vieram, e a minha experiência, eu já falei para vocês assim, eu tenho 2 Bíblias. Eu tenho uma Bíblia de estudo que ela está anotada desde 2010, mais ou menos. Ela já está bem quase que esfacelada assim, e ela tem muita coisa lá. Só que quando eu entro naquela Bíblia, eu mais ou menos às vezes eu pego um caminho de alguma coisa que eu já rabisquei. Tem post-it, tem amarelinho, tem outras cores que eu às vezes nem sei que cores são, porque eu sou daltônico. Eu fico olhando ali. Então quando eu entro ali, eu já caio às vezes num caminho. E aí, faz uns 3 anos que essa Bíblia apareceu no meu armário, eu não entendi como é que ela apareceu, e essa Bíblia tem sido como se fosse uma Bíblia profética para mim. Como ela não está marcada em quase nada, tem pouquinhas marcações aqui, só de coisas extraordinárias, nesses dias eu tenho sentido quase que eu tenho que conversado com Deus, sabe assim, eu estou orando, aí eu vou parar num texto e eu fico chocado, porque já tinha um versículo marcado no meio do nada, que estava exatamente alinhado com alguma coisa que eu estava orando. Tem sido muito impressionante a minha relação com Deus, falando através da Bíblia. E aí então, nessa semana que eu estava aqui, nessa primeira semana que a gente começou o movimento do jejum, que a gente estava aí em oração, e a gente está começando esse mover, e eu tinha pedido, para essas 2 primeiras palavras eu compartilhar com vocês, tanto a palavra da semana passada, que era uma palavra de confronto, uma palavra de alinhamento, uma palavra de chamada mesmo a arrependimento, a alinhar com a carne, alinhar a vida como um todo. Eu pedi também para falar esta segunda palavra, porque eu entendo que tem alguma coisa que é uma transição daquilo que a gente conversou na semana passada, para o que eu entendo que o Senhor vai fazer no nosso meio nas próximas semanas. Então, aí eu vim aqui, eu fiz um esboço tão lindo, tão maravilhoso, mas estava travado assim, eu fiquei preso nele. Aí quando eu fui orar, eu peguei a Bíblia assim, aí parecia que a Bíblia começou, o Espírito Santo começou a fluir mais no meu coração, enquanto eu estava orando, e aí eu entendi isso. Então eu vou compartilhar depois, você que está no grupo de WhatsApp da igreja, eu vou te mandar depois esse esboço. Alguns versículos eu vou ler um pouco mais rápido, só para não demorar demais na leitura, mas depois você pega a referência, se você quiser, você vê no YouTube, você de casa, depois você pega a referência, você da igreja, eu vou colocar lá no nosso grupo. E aí eu quero compartilhar com vocês algo no livro do profeta Ageu. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, é pequenininho, 2 capítulos só, mas tem tantas coisas preciosas aqui, que eu entendo que o Senhor vai falar ao nosso coração neste contexto de jejum. É algo muito claro para quem estuda a Bíblia, que o Velho Testamento, ele tem sombras do Novo Testamento, reveladas no Novo Testamento. O próprio autor de Hebreus, ele nos fala isso. Então, o que nós encontramos no Velho Testamento, Deus falando para Israel, Deus falando com Israel, Deus revelando como é Israel, era uma sombra de como seria a igreja, e necessariamente no Velho Testamento, praticamente tudo aponta para Jesus Cristo. Paulo nos fala em Hebreus que Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Então, toda a centralidade da Bíblia é Jesus. E aí a vida de Jesus em nós, a nossa relação com Jesus na palavra, na vida diária, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus como aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que nos batiza com o Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias e é que vai voltar. E quando nós estamos reunidos 2 ou 3 em nome dele, ali ele está. Então quando nós estamos reunidos como estamos hoje, Jesus está aqui, Jesus vai tocar a sua vida, Jesus vai falar o seu coração através do Espírito Santo de Deus e através da palavra que o Espírito Santo nos inspirou a escrever. Então a gente olha lá no Velho Testamento, a gente vê o povo de Deus caminhando no deserto. E Deus faz um milagre extraordinário. Aí passa 2 dias, eles estão reclamando. Aí mais um tempo, ele faz outro milagre ainda mais espetacular. Aí depois eles estão reclamando. Aí ele faz algo tremendo, tira eles de uma situação de escravidão horrorosa. Aí eles fazem um bezerro de ouro para adorar e falam que foi esse bezerro que os tirou do Egito. E a gente fala, que absurdo, como eles podem ser dessa maneira? Aí eu tinha que colocar um espelho gigantesco aqui para nós, porque nós somos iguais.
tudo o que eles fazem como sombra manifesta muitos aspectos da nossa vida cristã, como alguém que agora temos o Espírito Santo, temos a Bíblia, Jesus já veio, nós temos uma nova aliança, uma aliança mais excelente do que a deles, porque isso revela a humanidade, isso revela quem de fato nós somos, né, por dentro aqui. E já, aqui nesse momento da profecia de Ageu, ele está tratando com o povo. Eles tinham saído do cativeiro babilônico, ficaram 70 anos cativos. Não vou entrar no mérito para explicar tudo agora de por que eles estavam lá. O fato é que o Senhor então os tirou, e o Senhor tinha algumas expectativas para com eles. O Senhor agora ele está providenciando que seja construído, reedificado um novo templo que tinha sido destruído na invasão anterior. E ele está permitindo que o povo comece a reorganizar a sua vida, reorganizar até mesmo as suas moradias, restabelecer a cidade, restabelecer o ambiente em que o povo vivia. E então o Senhor levanta o profeta Ageu. Por quê? Porque embora o Senhor quisesse tudo isso, as coisas não estavam indo da mesma maneira. A prioridade estava errada. Eles estavam confundindo o que Deus iria fazer, o que eles deveriam fazer e o que Deus esperava que eles fizessem. Então, quando a gente chega no comecinho aqui do livro de Ageu, quando a gente chega no versículo 2, nós lemos assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo... Eu estou na King James, eu vou derrubar vocês hoje, tá? Eu estou na King James, só para você saber. Oi? Pode deixar que tiver, só para explicar a tradução, é que eu sempre prego na revista atualizada, e eu não avisei eles. Então, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo ainda não é chegado, e o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. O tempo ainda não é chegado. Qual o tempo? O tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Versículo 4: acaso é tempo para habitardes nas vossas casas forradas, apaineladas, outras traduções, casas luxuosas, e esta casa fica deserta? Normalmente, quando alguém prega sobre esse texto, ou esse texto ele é muito usado quando uma igreja está comprando um imóvel, quando a igreja está fazendo uma reforma. Então vamos edificar a casa do Senhor, vamos cuidar do prédio, vamos cuidar do imóvel, e essa é uma prática normal. Na verdade é normal em termos de cultura, mas isso aqui não é o templo, isso aqui é um prédio. Esse prédio pode ter qualquer outra coisa aqui, porque nem tem necessariamente cara de igreja, mas esse prédio se torna igreja quando nós estamos reunidos aqui, porque o que faz a igreja existir não é o prédio, mas somos nós. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então o templo não é o prédio é onde o templo do Espírito se reúne com outro templo do Espírito. Então o que nós temos aqui é uma grande reunião de templos, amém? Porque você que já está em Cristo, você é a habitação do Espírito Santo. Na verdade, Jesus Cristo habita em você. Na verdade, Paulo fala em Efésios que Deus habita em você e a plenitude de Deus habita em nós. E essa é a realidade espiritual mais assim incompreensível, de que o Deus criador do universo, maior do que aquilo que nós nem mesmo conhecemos, Ele opera o milagre de habitar dentro de nós, tão pequenos em relação a Ele, tão insignificantes. Isso é poderoso. Isso é tão confrontador e tão confortador, que nós deveríamos fazer um culto de ação de graças e parar a pregação aqui, só para falar: cara, Deus habita em você. Mas as pessoas hoje vão na igreja muito mais, só falam: tá bom, legal, mas o que Deus vai me abençoar? Como é que vai ser agora? Ele vai me dar o carro, vai me dar a casa, vai me dar a viagem? Legal que Deus habita em mim, mas o que Ele vai me dar para eu experimentar, viver e me alegrar com as bênçãos dEle? E esse evangelho confuso tem sido pregado cada vez mais, a tal ponto que o que acontece fora parece que tem mais valor do que o que acontece dentro. Que loucura! E a figura que eu quero trazer aqui são duas casas. Porque na verdade você habita nesta casa. Eu não sou isso aqui que você está vendo, que é razoavelmente simpático, a Fúvia acha, já está um pouco mais judiado. Mas eu sou quem está aqui dentro. O Haroldo é a pessoa que habita dentro desta casa. Essa casa, se eu não fosse ser arrebatado com vocês todos em nome de Jesus, essa casa um dia ia acabar o prazo de validade, ia acabar. E tinha que enterrar rápido, porque se demorar para enterrar, cheira mal, enche de verme. Então, o corpo, cuidado, ele tem um prazo de validade rapidíssimo e vira nada.
Mas o que importa é quem está aqui dentro desta casa. E eu então dentro dessa casa, quando eu sair daqui, quem eu sou de verdade vai para Deus, porque Cristo me perdoou os pecados, pagou os meus pecados, e agora eu tenho comunhão com Deus, eu tenho uma nova identidade, eu tenho destino. Mas dentro desta minha casa agora, eu tenho uma casa interior. E nesta casa interior, que é o meu espírito, é onde habita o Espírito Santo de Deus em mim. Então eu tenho a minha casa, que você vê, que relaciona aqui com o lado de fora, e eu tenho a minha casa aqui dentro, que é a casa onde o Espírito Santo habita. E o que acontece é que hoje em dia nós estamos vivendo uma esquizofrenia igual àquela que o povo de Israel estava vivendo. Eles estavam tão felizes que o Senhor os tinha tirado do exílio babilônico. Eles estavam tão felizes que eles tinham voltado para cuidar das suas coisas. Eles estavam tão felizes que eles eram o povo de Deus, amado, escolhido, as promessas, as alianças, todas as coisas que eles cumpriam. Eles tinham uma perspectiva de que o Senhor então iria agora engrandecê-los e tudo mais. E eles estavam felizes com isso e estavam edificando as suas casas. E suas casas estavam ficando lindíssimas. Estavam luxuosas, fala uma das traduções, apaineladas. Apaineladas, eu fiquei pensando o que seria, talvez colocar painéis decorativos, né? Eu não fiz uma lição de casa tão profunda acerca disso. Quando eu fiz a lição de casa luxuosas, a decoração, a melhor pintura, os melhores recursos, o maior conforto, eles estavam cuidando de lá, e falaram, ainda não é tempo de eu cuidar do templo. Ainda não é tempo de eu cuidar da casa do Senhor. Eu tenho ainda que cuidar da minha vida. Afinal de contas, 70 anos, ficamos todo mundo fora. Olha que dificuldade, destruíram tudo. Nós temos que cuidar do que agora é importante para nós. Então o Deus que os tirou do cativeiro não era tão importante mais quanto eles cuidarem do conforto agora no novo tempo. E na verdade é exatamente isso que acontece com a igreja hoje. É claro que nós temos que cuidar do corpo. É claro que o Senhor nos permite viver de uma maneira confortável em muitos aspectos. Ele nos cuida de todas as maneiras, Ele promete. Mas o que acontece é que a igreja hoje está pregando o Evangelho e está pregando um estilo de vida que é muito mais cuidar da casa, cuidar do que está aqui fora, cuidar da minha apresentação institucional, ou da minha saúde, ou exercitar, ou comer bem, ou viajar, ou aproveitar, ou usufruir, e eu vou agora sair, puxa, o Senhor me abençoou, me deu uma grana, eu vou ficar um mês sem aparecer por aqui, que eu tenho que curtir toda a bênção que o Senhor me deu. E aí, isso passa a ser a pregação do Evangelho hoje, porque a pregação do Evangelho hoje é, se você é abençoado aqui, Deus está com você. Não necessariamente, Mamon também abençoa. Mamon abençoa e prende, e Mamon às vezes disfarça que parece bênção de Deus, mas ela é exclusivamente financeira e não te leva a Deus, não te leva a uma consagração, não te leva a uma vida mais profunda, não te leva a pregar, não te leva a fazer diferença onde você está. Não faz o menor sentido, porque tudo isso, tanto quanto o seu corpo físico, vai apodrecer. O que você construi de riquezas vai apodrecer também, e você não leva para onde você vai no destino eterno, porque caixão não tem gaveta, como diz a sabedoria popular. E o Evangelho está confundido. Então quando a gente fala, vamos fazer jejum, a gente fala, mas por quê? Eu quero comer confortável, eu não quero passar esse aperto. Eu lembro que teve um dos primeiros jejuns que a gente fez na igreja, lá na Gêmeos ainda, quando acabou o último domingo do jejum, que a gente encerrou o jejum na hora do almoço, teve uns homens de Deus assim, que estavam assim perto de mim, e eu vi eles conversando, fiquei super feliz, que eles falaram, legal, vamos sair para comemorar o fim do jejum. Achei super espiritual comemorar o fim do jejum, né? Nada de errado sair, vai para a churrascaria, onde você quiser, acabou o nosso propósito, né? Agora comemorar o fim do jejum, não vamos celebrar o que Deus fez em nós nesse tempo de jejum? Vamos celebrar o que Deus está movendo em nós a partir desse tempo? Me faz muito mais sentido alguém cheio do Espírito pensar nisso, mas não, eu preciso rapidamente suprir a minha carência afetiva de comida, e comida boa que eu gosto. Você percebe? E aí a gente fala, vamos consagrar mais. Ah, Rudão, eu acho que ainda não é tempo de a gente fazer um outro jejum. A gente fica com medo, já quando chega outubro, a gente fica com a síndrome do pré-jejum. Será que vai fazer jejum de novo? Oi, será que vai dar os 21 dias dessa vez, tem que cumprir tudo? Eu entendi que eu colocar um prazo para todo mundo, eu colocava algumas pessoas numa situação de angústia diante de Deus, e não é o meu papel. Então eu falo, faça o jejum que você quiser. Glória a Deus, eu vou fazer 12 horas de jejum no dia 15. Amém, cada um faça o que quiser, cada um sirva a quem quiser. Mas quem não entende o poder que há no jejum corporativo, está que nem esses caras, se preocupando de cuidar mais da sua casa, que vai ficar bonitona, que você pode fazer plástica, que você pode
mudar o corte de cabelo, mudar o penteado, fazer musculação, fazer uma alimentação balanceada. Você pode tomar sol, você pode fazer descanso, você pode fazer tudo isso é lícito. Tudo isso é lícito. Mas se isso te prende, isso é mais importante, você coloca mais o seu dinheiro, você coloca mais o seu tempo, você coloca mais tudo que você tem só para isso, e você não tem tanto tempo assim. Aliás, você acha que vir aqui domingo e passar 2 horas aqui dentro, puxa, já fiz tanta coisa, glória a Deus, Senhor, recebe, aleluia, e agora eu vou para a semana só cuidar de mim mesmo. Você não entendeu nada do Evangelho. Essas 2 horas aqui é o básico, essas 2 horas aqui é o mínimo. Essas 2 horas aqui, elas vão te ajudar para você chegar carregado de unção, para você começar a segunda e você ter o seu devocional, e você orar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e você ler a sua palavra, ler a Bíblia no seu tempo antes de você sair do trabalho. Você vai aí à noite, talvez vai fazer uma última leitura, ou você, em vez de ver um filme da Netflix, vai procurar um filme gospel, que vai ser uma bênção no seu lazer. Filme gospel, tem um monte de filme bom. Recomendo para vocês um filme que a gente assistiu sábado, sexta, Jesus Revolution. Como é que chama aquele em português? O Movimento de Jesus. É extraordinário o filme. Está lá no HBO Plus. É um filme real, baseado em fatos reais, do grande avivamento que teve no meio da juventude nos Estados Unidos, no meio dos hippies. Foi algo extraordinário que alcançou um monte de outras pessoas. Nem sabia, eles influenciaram o Ministério Vineyard, que eu sou muito abençoado pelo Ministério Vineyard. Escolhe um filme. O YouTube tem um monte de filme gratuito que você pode. As plataformas têm um monte de filme cristão. Procura. Tem umas coisas muito legais. Então você vai ter o quê? Um lazer abençoado e inspirador. Veja seus filmes, não estou falando nada, mas escolhe o filme. Jesus da glória, a gente vai ver o filme no lazer, ver um filme lindo, só tinha uma cena de adultério, uma outra de uma sedução, mas tudo bem, você fecha o olho, faz conta que não está acontecendo nada. Contaminação. Ouça a música que você quiser ouvir, mas veja a letra que você está declarando na sua vida. Veja o que você está profetizando com a letra do cara que inspirou aquela canção. Veja qual é a vida do cara. Veja qual é a religião dele. Veja como são os princípios de vida. Porque entenda uma coisa, o diabo ele aprendeu muito bem. Quando a gente chega aqui, a gente canta, louvemos ao Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós estamos declarando louvor a Deus, estamos declarando verdades espirituais. E essas verdades espirituais estão entrando em nós, pelos nossos ouvidos, pela nossa alma, por tudo que somos, e nos transforma, e nos impacta, e muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de viver, muda a nossa decisão, muda a nossa relação com todas as pessoas. Mas a música do mundo não faz nada disso. Ela é neutra. Não muda nada. É igualzinho. Canta, letra, experiência, emoção, adrenalina musical, mas por um milagre de Deus, não contamina a sua vida, nem a sua alma, nem seus pensamentos, nem as suas decisões, nem os seus relacionamentos. Faz sentido para você? E vou dizer, se você não consegue ficar uma semana sem ouvir música do mundo, se você não consegue ficar um mês de jejum sem ouvir música do mundo, você tem uma idolatria pelo sistema do mundo, e você precisa refletir quem governa a sua canção, as suas canções. O Luca Martini trouxe uma palavra tremenda aqui na quarta-feira, falando quanto a Babilônia nos cega. É uma cegueira que a gente não percebe que a gente está cego. É incrível, é uma sutileza. Mas é claro que a solução não é para ir morar num mosteiro, já se provou que isso não faz sentido. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Jesus não é para a gente ficar aqui todo mundo trancado, não vamos para o mundo, não é isso. Você deve ir no mundo, você deve influenciar as pessoas no mundo, mas você não deve permitir que o mundo influencie quem você é. Que o mundo faça uma competição entre o que você está recebendo de Deus e o que o mundo está te bombardeando, porque o sistema da Babilônia, ele não é bonzinho, ele não quer o seu bem. Na verdade, se você lembrar, Ananias, Misael e Azarias, eles experimentaram o maior show tecnológico da época do mundo. Tinha um monte de músico, tinha uma multidão, tinha uma coisa extraordinária, e no meio do palco central tinha uma fornalha de fogo ardente gigantesca, que quem não se dobrasse ao sistema do sistema da Babilônia seria jogado lá naquela fornalha, e seria um show pirotécnico extraordinário. Não é isso que ia acontecer? E eles não falam assim, olha, nós vamos ficar aqui, nós não vamos falar nada, a gente vai abaixar, mas nós vamos falar, Senhor, mas nós estamos adorando o Senhor, nós não estamos adorando aquela estátua do Nabucodonosor, nós não estamos adorando aquele ídolo, nós não estamos permitindo que essas canções nos contaminem, nós estamos aqui orando para o Senhor.
A gente acha estranho, não faria sentido. Por que faz sentido no nosso dia a dia? Pensa nisso. O que você está colocando na sua casa, que está decorando, que está lá ficando legal, e que você agora não tem tempo de edificar a casa do Senhor em você? Está entendendo o que eu estou falando? É tempo de tomar posições importantes na nossa vida. O mundo está mudando de uma maneira... Você percebe que o mundo está mudando? Vocês viram o que aconteceu em Israel? De um dia para o outro, tudo calmo, tudo bonitinho, estamos em paz, o mundo está normal. Vai dormir de um jeito e acorda... Já tinha gente, um monte de gente começou a procurar, e agora? E agora? E agora? Nunca estudaram escatologia, porque nunca tinham tempo, não era interessante. Mas vê se acontece um negócio desse, vai todo mundo... O que eu leio? Eu leio Daniel, eu leio Apocalipse. Onde que estão os textos, dos últimos dias? A gente tem que saber quando está tudo bem, querido, porque quando ficar tudo mal mesmo, vai cair a internet, você não vai saber de mais nada. Vai ficar um tempo sem saber o que está acontecendo, vai ser alguma coisa provavelmente assim. Tem que estar atento, você tem que saber em que você crê. Não vai adiantar você saber todas as séries que você assistiu. Vai saber o quanto de tempo de Bíblia você leu e o quanto a palavra de Deus fez diferença na sua vida, como um fundamento, como uma realidade. Mas aí, então eles foram exortados por Deus o seguinte: escuta, vocês estão gastando tempo demais nisso. Vocês precisam focar em edificar a minha casa. E é interessante que no versículo 3 e também no versículo 8, o Senhor fala alguma coisa muito interessante, no versículo 7, no 3 e no 7. Considerai isso. Então, eu estou te falando alguma coisa hoje, por favor, considera se o que eu estou falando para você é aplicável à sua vida. Considera se o que eu estou trazendo agora para você faz sentido para você fazer uma revisão e uma avaliação em um momento, em um tempo que você está em jejum e oração, e você está mais sensível à palavra de Deus, a tua carne vai estar com um pouco menos de força, a tua alma vai querer gritar um pouco menos, e o Espírito Santo está falando mais alto. Será que tem mudanças que você precisa fazer na sua vida para um tempo de mais intensidade, para um tempo de mais comunhão, para um tempo de mais poder, para ao longo desse mês você realmente se desprender de tudo que te prende, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Eu coloquei isso lá no nosso PDF. Então é claro que você vai ouvir, vai saber coisas da cultura que você está tudo bem, mas isso te governa, isso manda na sua vida, você não consegue ficar sem. Você sai do culto, louvor, adoração, e a primeira coisa que você põe é uma música do inferno. Talvez seria melhor você esperar na terça ou na quarta-feira, e sai daqui ouvindo louvor. Sai daqui ainda meditando no que o Senhor falou. Não deixa o diabo roubar a semente quando você sai daqui, porque ele vai estar louquinho para roubar alguma coisa que afetou a sua vida enquanto você está aqui dentro. E aí então considera isso, considera o que está acontecendo, considera o que o Senhor está falando ao seu coração, não o pregador somente. Mas aí o que o Senhor fala então no versículo 8? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Então como é que era para edificar a casa? Não era para fazer 4 telefonemas, fala, traz a madeira aí, traz os blocos, traz o cimento. Não, sobe no monte, traz a madeira, desce com a madeira para edificar. Quantas viagens o cara tinha que fazer naqueles dias? Não sei. Você já imaginou quanto que era o negócio? O Senhor falou que se esforça para edificar a minha casa, simbolicamente. Edificar a casa interior dá trabalho, dá esforço, é jejum, é oração, é vencer a tentação, é vencer coisas que nos prendem, é ser diferente de todo mundo, é andar na contramão. Uma vez eu ouvi um pregador falando isso, que a Bíblia fala do curso desse mundo. O curso desse mundo é como um rio que desce para baixo, e na verdade nós somos chamados agora para ir contra o curso desse mundo, nadando para cima. Isso é tão sério, mas tão sério, que aquele pregador que tinha um nome maravilhoso, chamava Haroldo Heimer, ele falou o seguinte: correnteza abaixo, até peixe morto desce. Descer com peixe morto não tem efeito nenhum, mas ir contra o sistema, contra a correnteza, tomar posições antipáticas às vezes até, porque ser de Jesus não é ser politicamente correto.
Muito do que é politicamente correto é contrário à palavra de Deus. Tem gente que, porque não conhece a Bíblia, é capaz de brigar com o pastor se o pastor pregar alguma coisa que hoje não é politicamente correta. Nós não vamos agradar o mundo, nós não estamos aqui para agradar o mundo, estamos aqui para agradar o Senhor. E Ele vai ser glorificado nisso. Então, há um esforço que precisa ser feito para edificar a casa interior. É uma decisão, é um posicionamento, é um confronto. As trevas não vão aliviar só porque agora você decidiu andar com mais intensidade. Pelo contrário, até agora você não me deu trabalho nenhum. Eu já nem tinha demônio escalado aqui para a tua casa, estava confusão era de vocês mesmo, já estava aqui com um monte de demônio redistribuído para outro lugar. Como é que você vai decidir agora mudar? E vai querer me dar problema, vai querer o quê? Vai querer pregar para as pessoas agora? Vai querer ter um testemunho agora? Vai querer ser alguém que faz a diferença? Você? Não, fica aí quietinho, para de fazer tudo, acaba com a tua vida e vou ter que escalar demônio para cima de você. E a gente teme mais, muitas vezes, o mundo espiritual das trevas, do que a gente teme o nosso Deus. Nosso Deus. E o nosso Deus nós temos que temer, porque a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor é o que nós devemos fazer, porque nós temos que lembrar quem Ele é e quem nós somos. Acho que simplificaram muito a realidade que Deus é Pai, e que Jesus é amigo, e está tudo bem, e somos uma família, e tudo isso é verdade, mas em muitos lugares tirou a solenidade e a reverência quando eu chego para orar, que eu não estou falando com o meu chapa ali, eu estou falando com o Senhor, Deus Criador de todo o universo, poderoso, Deus temível. Quando aparecia o povo de Israel, os caras ficavam apavorados. Esse é o Deus que nós estamos falando quando a gente ora. Então Ele é poderoso para agir nas circunstâncias que a gente precisa, mas apesar dele ser dessa maneira, Ele não vai te fulminar, como fulminaria naquele tempo alguém que não conhecesse, fosse de alguma maneira irreverente, mas Ele vai se revelar como um pai. Ele vai se revelar como alguém que te ama, alguém que te conhece, alguém que vai te perdoar se você está buscando uma nova oportunidade, alguém que vai te envolver com o seu amor e graça, porque Ele realmente te ama, mandou Jesus à cruz por você e por mim. Mas não vamos perder de perspectiva quem Ele é e quem nós somos. Essa naturalização, essa banalização do Evangelho está deixando muita gente confusa na hora de orar, e chega para Deus com uma lista de compras, fala: Deus, faça isso, aquilo. Chega no dia seguinte, Deus não mandou entregar o delivery. Cadê minhas bênçãos que eu estou esperando aqui? O senhor está atrasado, por que aconteceu? Tem algum problema aí no céu? Os anjos estão muito ocupados? Sou eu aqui, lembra, eu sou o centro do meu mundo, cuida de mim, faz para mim, dá para mim, vem para mim, responde para mim, atende a mim, e tudo é para mim. E esse evangelho em que o homem está no centro, vai levar o homem para o centro do inferno, porque o evangelho que salva é o homem que Cristo está no centro. Nós não somos o centro do Evangelho, nós somos o alvo do amor de Deus, mas o centro do Evangelho é Jesus Cristo, é por Ele, para Ele, todas as coisas, a Ele a glória, no céu, na terra e debaixo da terra, porque naquele dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E alguns vão confessar isso e não vai adiantar mais nada, porque já estão condenados, e agora é tarde, porque Deus vai lançar no inferno aqueles que rejeitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso não é brincadeira, não é para dar medinho, é um dos motivos pelo qual Jesus decidiu abandonar quem Ele era para te alcançar, porque Ele sabe o que é o inferno, Ele entende o que é a eternidade, e você e eu não entendemos. Nós temos uma leve, pálida impressão, mas Ele sabe, Ele te ama, e por tudo o que Ele fez por você e por mim, o que Ele espera é que você e eu venhamos a edificar para Ele uma casa agradável, para que Ele habite em nós, para que Ele nos transforme, para que Ele nos liberte, para que Ele nos faça úteis e frutíferos para Ele, para que Ele seja glorificado na nossa vida, para que alguém olhar para a sua vida e ver: é impossível você fazer isso, cara, só pode ser Deus na sua vida. E aí Ele vai ser glorificado, porque realmente nós não podemos fazer nada na vida de alguém, mas o Senhor vai ser glorificado. Uma das experiências mais impressionantes que eu tive de pregar o Evangelho para alguém, de vez em quando eu lembro dele. Eu trabalhava com ele junto, a gente tinha uma franquia, e a gente viajou para ver um cliente no interior, alguma coisa assim. Eu fui no carro dele. Eu nunca tinha conseguido pregar o Evangelho para ele. Aí na volta da viagem, eu falei: na volta agora vai, vou pegar esse cara, uma hora de estrada, vamos. Ele engatou a falar, e falar de coisa, e falava para cá, e falava para lá, e eu não conseguia nem pegar conversa. Não sabe quando você não consegue pegar de jeito nenhum? E aí foi chegando, falei: Deus, falta, está perto. Ele entrou na rua da minha casa, eu falei: Jesus da glória. Não lembro como o assunto começou,
mas eu consegui começar a pregar o evangelho para ele. Eu nunca vivi o que eu vivi com aquele cara. A gente estava conversando no carro. A glória de Deus entrou naquele carro. E eu comecei a falar, uau, o que é isso, né? E eu pregando. E o cara ouvindo, assim, parecia que estava como se tivesse luta de boxe. Sabe quando entra tudo assim, ele estava assim, impactado e tal. Aí ele chegou, porra, do que aconteceu aqui no carro? Eu falei, não, nada demais. Como assim nada demais? Não, cara, isso aqui é a presença de Deus. A presença de Deus? Deus está no meu carro? Cara, eu falei, ele está no seu carro, é ele mesmo. Mas e você acha isso normal? Isso não é normal, isso é um absurdo. Ele foi impactado pela presença de Deus no carro. Ele chorou que nem uma criança, um senhor já. E assim, eu falei para ele, não, é a presença de Deus. Quer dizer, para mim eu achava que era normal. E ele ficou escandalizado. Você acha isso normal? E Deus visitou aquele cara de uma maneira tremenda. Ele entregou a vida a Cristo. Foi uma experiência extraordinária. Eu não sei por que Deus fez aquilo com ele. Perdemos o contato, porque a vida mudou. Mas Deus encheu aquele carro. E o carro não era nem o meu carro, um carro ungido e consagrado. Era o carro dele. Porque Deus quis se revelar para ele. Nós precisamos estar tão cheios do Espírito Santo que a gente ache normal que o Senhor venha. Nós vamos ficar alucinados. Nós vamos falar isso que nós estamos esperando. É o que nós estamos buscando, é o que nós cremos, é o que nós esperamos que aconteça nos nossos cultos. Tem muita gente quando vem aqui a primeira vez fala, puxa, quando eu entrei aqui é diferente, né? Tem alguma coisa, glória a Deus, que seja assim e mais. Que o Senhor nos abençoe, porque nós não podemos fazer nada assim, mas é Ele que faz para a glória dEle. E aí nós vamos ser considerados pessoas que fazemos parte do grupo de crentes de tantos lugares aos quais o Senhor vai. E o Senhor visita, e a glória é dEle. E nós até pegamos uma carona de achar que a gente está fazendo alguma coisa, mas é tudo dEle, por Ele, para Ele, a Ele a glória. Mas então, precisa de esforço para edificar a casa, para edificar esse lugar para o Senhor em nós. E aí, por fim, quase. Há um princípio de autoridade que se estabeleceu aqui, que ele é muito interessante, que está no versículo 14. Então, para que as coisas fossem transformadas, o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel. Se tiver alguma mulher grávida, tem 2 nomes legais para você pensar. Governador de Judá. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E é muito interessante essas 2 figuras, o Zorobabel e o Josué. O Zorobabel, ele foi o governador. O Zorobabel, então, ele exerceu um papel de autoridade para que o povo fosse mobilizado a se coçar e ir trabalhar, construir. E na Bíblia os nomes são muito importantes. Zorobabel significa semeado na Babilônia. Ou seja, os pais de Zorobabel estavam no cativeiro, eles estavam ali sem esperança, talvez, de sair, não tinham ideia do que ia acontecer. E o que eles quiseram explicar, falaram, olha, esse filho aqui, ele foi semeado aqui na Babilônia. Não tem jeito, nós estamos aqui mesmo, não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor levantou Zorobabel como o governador da reconstrução. Ele liderou o povo. Então Zorobabel, ele foi levantado por Deus para governar e para liderar o que acontecia por fora. Toda a obra que foi feita foi debaixo da liderança de Zorobabel. Então a casa exterior foi aquele que foi semeado na Babilônia. E querida, você e eu fomos semeados na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. Parece que é o Brasil, mas não é o Brasil, aqui é a Babilônia. O sistema da Babilônia está aí. É só você olhar, é só você pensar, é só você tirar a cegueira e olhar o mundo como ele é. Perceba, é muito igual. Muitas coisas são iguais. Já falei sobre isso outros dias, hoje não vou entrar nesse ponto. Mas ele levantou também o espírito de Josué. E Josué é o sumo sacerdote daquele tempo. Então quando ele voltou, ele estava no cativeiro, não era nada. Mas agora que ele voltou, ele tinha o lugar, o pai dele, ele era de uma linhagem. E o que significa Josué? Yahvé é salvação. Então, porque Yahvé é salvação como sumo sacerdote no espírito dentro, agora Zorobabel pode exercer autoridade fora. A sua autoridade para a sua vida, ela tem que estar subordinada a quem governa a sua vida espiritualmente.
E é interessante que Jesus, o nome Jesus, Yeshua, mas também ele é o grego que remete ao nome hebraico que é Josué, é Yahvé, é salvação. Se Jesus é o centro da sua vida, se Jesus ele está no lugar de governo espiritual da sua vida, você agora como um Zorobabel contemporâneo que nasceu na Babilônia, você pode exercer autoridade em nome do Senhor para ser um reedificador de coisas extraordinárias fora, mas principalmente de coisas extraordinárias dentro. Você e eu somos chamados para sermos governados pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo nos foi dado para nos fazer lembrar as palavras dele, nos fazer lembrar dos seus mandamentos. O Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar todas as coisas que estão na palavra, e tudo isso é revelar Jesus. Então o Espírito Santo de Deus que nós buscamos no avivamento é para que Cristo seja glorificado, é para que nós preguemos o Evangelho de Jesus Cristo, é para isso primordialmente que o Espírito Santo de Deus foi dado, para dar poder para pregar. Mas também ele faz um monte de outras coisas maravilhosas, batiza, cura, liberta, inspira, conduz, leva a fazer coisas extraordinárias, inclusive na vida profissional, inclusive no dia a dia. Todas as coisas que nós precisamos, é o Espírito Santo em nós que nos conduz. E aí então nós vamos poder exercer autoridade na nossa vida, porque se Jesus não é autoridade na sua vida, querido, querida, desculpe, você e eu vamos automaticamente voltar a nos inclinar para a nossa experiência de Babilônia, semeados na Babilônia, e vamos achar que está tudo normal, porque afinal de contas, todo mundo está fazendo, eu sou melhor do que o povo, eu não faço o que todo mundo faz. Mas nós não fomos chamados para não fazer o que todo mundo faz, nós somos chamados para fazer o que Jesus Cristo faz. A nossa referência é outra. Nós precisamos entender que nós não podemos relativizar o que nós dizemos que cremos, porque senão não receberemos a plenitude do que está proposto para nossas vidas em Cristo. E aí, o que vai acontecer? Capítulo 2, versículo 9. Eu amo esse texto. Deus diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, a primeira glória se perdeu no Éden. Quando o homem pecou, Paulo nos revela em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Adão e Eva não ficaram pelados, eles foram destituídos da glória do Senhor. A glória os envolvia, a glória era a vestimenta, a glória era o corpo que eles manifestavam, que era um corpo semelhante ao corpo de Deus, porque lembra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós não temos ideia do que era o corpo deles. Já falei algumas vezes, provavelmente o corpo de Jesus, quando ele sobe ao céu, quando ele aparece ali já estava muito bem, mas principalmente quando ele aparece em Apocalipse capítulo 1, que o João olha para ele e cai como morto, que ele não suporta a glória do Senhor, agora na sua apresentação, provavelmente como deveria ser a nossa. Mas aí então, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sim, aqui esse templo, ele foi o segundo templo, então era o segundo ou o último, algumas traduções falam a glória da última casa será maior do que a da primeira, da segunda. Aqui a questão não é essa, a questão é que a nossa glória de hoje, ela pode e deve ser maior do que a glória de ontem, mas nós podemos nos esforçar para que a glória de amanhã seja maior do que a próxima glória, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós ainda estamos em um corpo limitado, mas aqui nós podemos manifestar a glória de Deus. Aqui nós devemos manifestar a glória de Deus, impactados por Ele em nós. Nós então impactaremos as pessoas ao redor, porque a glória do Senhor se manifesta quando nós estamos falando e vivendo com Ele e falando da parte dEle. Então nós precisamos focar em sermos transformados à imagem de Cristo. Esse é o convite. Aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo, e nós somos chamados a ser transformados. Estamos em obras e precisamos decidir avançar nisso. Mas quando ele diz aqui que a glória desta última casa será maior do que a da primeira casa, a glória da primeira casa foi o templo de Salomão, a primeira casa. Falamos sobre isso aqui. A casa foi tomada de glória, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Os sacerdotes, eles ficaram impactados. A glória do Senhor esteve naquele templo, mas era a velha aliança. O segundo templo, ele era menor, ele era mais frágil,
Ele não tinha tanta pompa e circunstância, não tinha tanto recurso investido naquela construção. Mas a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Sabe por quê? Porque aquele templo foi reformado depois por Herodes. E sabe o que aconteceu naquela casa, naquele lugar? Um dia estava Simeão e Ana, eles estavam lá. E entrou um casal com um bebezinho. E ninguém sabia exatamente quem ele era. Mas Simeão, que estava esperando que o Senhor aparecesse, pegou no braço e começa a profetizar. A Ana olhou e ela começa a profetizar. Porque a glória de Deus entrou naquele prédio. Jesus, Deus feito carne, Deus feito bebê, Ele entrou naquele prédio, Ele entrou naquele lugar, a glória do Senhor entrou ali. 30 anos depois, o Senhor começa de vez em quando a frequentar aquele lugar, e Ele aparece ali, pregando, falando, promovendo limpeza, derrubando os vendilhões do templo. O templo, a glória da segunda casa, foi maior do que a da primeira, porque Jesus, Deus feito homem, entrou naquele lugar, e a partir daquele lugar, todas as coisas começaram a acontecer, a ponto de que você está reunido aqui hoje, por aquele motivo. E o que, então, o Senhor nos convida, para que a glória do Senhor, da última casa, entre em você. Você precisa da glória do Senhor, da sua atual casa, em você. Você precisa que Jesus entre para governar a sua vida. Você precisa que o Senhor entre para mudar todas as coisas. Você precisa que o Senhor entre para transformar o que você faz, o que você não faz, o que está uma bagunça, o que está desorganizado, o que você precisa que Ele te perdoe, o que você precisa que Ele faça novo, o que você precisa que Ele transforme. É Ele que pode fazer isso em você e só Ele pode fazer. Então você precisa usar a sua autoridade de vida para conceder a autoridade para Ele fazer em você o que você não consegue fazer, que somente Ele pode fazer, e é isso que muda todas as coisas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, porque eu quero fazer um convite muito importante para você que está aqui hoje comigo nessa manhã. Talvez você está entendendo muito bem que na sua vida coisas precisam mudar. Coisas precisam mudar. E talvez você até achou que Jesus era Senhor da sua vida e hoje você percebeu que não é bem assim, talvez. Mas talvez você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida. Você nunca convidou Jesus para ser Senhor da sua vida. Você nunca entregou mesmo esse lugar de autoridade para Ele. E eu vou te dizer o que você precisa fazer. Você precisa de Jesus. Você não precisa ser da religião evangélica. Você precisa ser de Jesus. E eu quero perguntar para você nesta manhã. Você está pronto para abrir o seu coração para o Senhor Jesus? Você está pronto para se arrepender das coisas que você vive, que você faz, que são incompatíveis com a vida que você me ouviu pregar aqui agora? Você entendeu que você nasceu num cativeiro e você não sabe, você pensa que você é livre, mas você é escravo de tantas coisas que te prendem. Você é escravo de tantas coisas que te impedem de viver realmente feliz e tranquilo. Você tem até coisas que você acha agradáveis, talvez você conquistou muitas coisas nessa vida, mas você já percebeu que tem coisas que o seu dinheiro não pode comprar. Se você percebeu todas essas coisas, eu quero te convidar nesta manhã a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você pensar na sua vida, onde você vai parar com ela. Qual é o destino para o qual você está indo. E eu quero te convidar para você mudar o seu destino hoje. A Bíblia chama isso de arrependimento. É reconhecer que o que você está fazendo não está te fazendo bem, não está te satisfazendo. Talvez você até já perdeu coisas que não precisava ter perdido. Mas isso não significa que está tudo acabado, significa que é uma oportunidade para você nesta manhã. Essa palavra estava pronta desde terça-feira. Deus sabia que você ia estar aqui. Ele preparou algumas coisas para você ouvir hoje. Se você quer entregar a vida a Cristo, é muito simples. Eu vou te convidar a repetir uma oração comigo. E se você repetir essa oração, eu vou te convidar a vir aqui à frente, que eu quero te abraçar. Eu quero que alguém ore com você. Já estou tudo bem combinado, tudo claro. Porque você vindo aqui à frente, você está falando, eu quero mesmo Jesus. Eu não quero ficar escondido na minha oração na cadeira.
Jesus foi para a cruz publicamente no meu lugar. Jesus foi exposto na cruz em meu lugar. Ele não teve vergonha de morrer por mim. E se hoje é o dia que o Senhor quer te trazer a oportunidade de entregar a vida, é necessário que você tenha a ousadia de entregar a vida desta forma que eu estou te falando. Então, se faz sentido para você, eu peço que você repita comigo essa oração simples. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador e que de mim mesmo eu não consigo te agradar, não alcanço a sua santidade, mas eu te agradeço, porque Jesus o Cristo, o teu Filho unigênito, veio a esse mundo, viveu em carne, morreu na cruz sem pecado, pelo meu pecado, foi sepultado, mas ressuscitou, subiu aos céus, hoje reina, e em breve voltará. Então eu peço, Senhor, nesta manhã, porque eu declaro esta oração, que o Senhor me receba como filho, que eu seja feito filho nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cabeças curvadas, olhos fechados. Se você fez essa oração, e se você quer realmente que isso seja verdade na sua vida, eu quero te convidar não somente para levantar a sua mão onde você está, que eu quero orar com você primeiro. Tem alguém assim? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se você, glória a Deus, pode abaixar, aleluia. Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Eu quero orar para que em nome de Jesus toda prisão espiritual seja liberada agora, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus opere nos corações. Eu repreendo agora prisões. Em nome de Jesus, quero declarar todos aqui nesse lugar livres para tomar uma posição com Jesus Cristo. Se é a vontade interior, a vontade interior se estabelece. Tem mais alguém? Levante a sua mão, quero orar com você. Adoramos, Senhor, nós te adoramos enquanto adoramos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? O Espírito Santo está movendo aqui, eu não tenho pressa agora. Deixa o Espírito Santo mover aqui. Eu sei que é um conflito, muitas vezes, dentro de você. O dia que eu me entreguei a Cristo, Ele esticou. E se Ele não tivesse esticado, eu não tinha me entregado. Hoje o Senhor está falando no seu coração. Se você não tem certeza da sua salvação, é bom você resolver isso hoje. Tem mais alguém aqui? Eu sinto no meu espírito. Amém, Senhor. Não tenha medo. O Senhor te ama. Não fique preocupado com aquilo que você acha que você vai ter que mudar.